invicta. E a partir daí o Porto passa a ser conhecida e a ter no seu lema muito nobre, antiga, sempre leal e invicta cidade do Porto. É a rainha, Dona Maria II, filha de Dom Pedro, mas por indicação de Dom Pedro, que atribui ao Porto a mais alta condecoração do país, a Ordem de Torre e Espada. E até hoje, à volta do brasão da cidade, nós temos, os portuenses têm a mais alta condecoração do país, o colar da Ordem de Torre e Espada. Mas o Dom Pedro faz mais. O Dom Pedro deixa também o seu coração, coisa que de facto vai ser cumprida. Quando ele morre, o coração é-lhe retirado e até hoje se encontra guardado na Igreja da Lapa. Mas o Dom Pedro faz mais. O Dom Pedro cria um título nobiliário, que pode nos parecer um pouco estranho. O Porto, a cidade da burguesia, o Porto, a cidade que sempre, enfim, desconfiou muito da nobreza, atribuir um título nobiliário, só que não era um título qualquer. Dom Pedro cria o título de Duque do Porto. Mas é um duque que é o segundo filho dos reis de Portugal. A partir daí, o segundo filho dos reis de Portugal passa a ser o Duque do Porto. É um reconhecimento da família real à cidade. E por isso o brasão da cidade passa a ter a coroa de duque. Mas não é um duque qualquer, como vos dizia. Era o segundo filho da Casa de Bragança. O segundo filho do rei de Portugal. E por isso da coroa sai um elemento identificativo da família Bragança. Um dragão. E este vai ser o brasão da cidade do Porto durante todos estes anos. Todos não. Em 1940, o ditador Oliveira Salazar faz uma revisão aos símbolos heráldicos do país. Tudo o que cheirava um pouco ainda a liberalismo é expurgado, é retirado. E aqui no Porto, a ditadura nacional irá fazer uma coisa que a Primeira República não tinha tido coragem de fazer. Vai retirar a coroa do seu dragão do brasão da cidade e substituir por aqueles castelinhos que nós hoje observamos. Claro que houve algumas instituições que resistiram. A Associação Comercial do Porto. Hoje, quando entramos no Palácio da Bolsa, lá vemos o velho brasão da cidade sobre a porta. O Futebol Clube Porto, claro, sobre a bola azul, mantém o velho brasão e é por isso que de lá sai o dragão. Ou seja, o dragão não tem a ver com o espírito invencível do Porto, Futebol Clube, mas tem a ver com o cerco do Porto e com este espírito de resistência, de invencibilidade, invicta e de vitória da cidade. Pensando bem, tem tudo a ver com o Futebol Clube Porto. Mas o que eu vos queria só, e vou mesmo terminar com isto. Há 180 anos atrás, recordo-vos, o Porto mergulhado, o país numa profunda crise, numa crise económica, numa crise social, numa crise política e militar. O Porto era diariamente atacado, bombardeado, o Porto diariamente morriam dezenas e dezenas de pessoas de fome e de peste. E no meio deste cenário, os responsáveis da cidade, o Dom Pedro, a cidade, vão criar o primeiro cemitério moderno do Porto. A cidade vai conhecer a criação do primeiro jardim público da cidade, o Jardim de São Lázaro. É nessa altura, em todo este cenário, que o Porto vai criar o seu museu. E no dia 9 de julho de 1833, estamos a poucos dias de completar 180 anos, o Porto, reconhecendo a importância dos livros, cria, neste cenário que vos disse, o Porto cria a sua Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional. O que eu vos pergunto é, vivemos exatamente uma crise. Não estamos cercados, ou se calhar estamos. O que eu vos pergunto é se este Porto é capaz de manter esse espírito de resistência, de liberdade, esse espírito de dragão de há 180 anos em torno dos livros. Muito obrigado.